Salve, salve pessoal! Começando aqui uma leva de vídeos nesta semana para falarmos das principais equipes na disputa da Premier League desta temporada. Muitas novidades nessa semana no canal, então já vem chegando junto no like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque vamos falar agora a prévia do Arsenal para a disputa da próxima temporada da Premier League, numa temporada em que o Arsenal investiu bastante em reforços, muitos nomes chegaram e é claro que o Mikel Arteta está sob pressão para ser campeão de um título importante e encerrar esse jejum de 5 anos sem ganhar um título grande sequer. Não vale falar da Supercopa de 2023, não vale falar da Supercopa de 2020, mas vale falar da última conquista do Arsenal oficial, que foi a FA Cup de 2020, 19-20, na temporada em que o Arteta estava fazendo a sua estreia no comando técnico do Arsenal. Ele que chegou aos Gunners com uma expectativa interessante, recolocou o Arsenal num patamar de time competitivo, mas está faltando o quê? Algo a mais. O algo a mais é o quê? Ganhar títulos importantes e encerrar um jejum já de 21 anos que não ergue a taça da Premier League. A última vez lá em 2003, 2004, na temporada fantástica e inesquecível daquele Arsenal comandado pelo Arsène Wenger. Desde então, o Arsenal vem navegando em águas misteriosas. Depois teve uma estrutura um pouco melhor com o Mikel Arteta, né? Ficou muito tempo com o Wenger no comando, o trabalho do Wenger foi minguando, depois aparece o Unai Emery, que também pouco agregou ao Arsenal, mas com o Mikel Arteta foi o início de uma reestrutura para chegar a esse time que está hoje. Um time que para mim é favorito para ser campeão da Premier League, a não ser vocês, mas vai brigar. Não sei o quanto irá brigar, porque na temporada passada o Arsenal não brigou e mesmo assim terminou com o vice-campeonato. Foi uma temporada muito abaixo, ficou muito atrás do Liverpool. O Liverpool nadou de braçadas do começo ao fim do campeonato, foi muito consistente e o Arsenal perdeu de vista e não conseguiu alcançar. Curiosamente, nas últimas 3 temporadas, o Arsenal foi vice. Nesses últimos 3 campeonatos, o Arsenal só brigou em 2, né? E não foi na temporada passada, né? Foram nas temporadas anteriores que tinha o City do Guardiola, né? Então é complicado a gente falar sobre isso, porque o Arsenal chegou a ter a faca e o queijo na mão em algumas dessas temporadas e acabou não conseguindo, no momento decisivo, de fechar o campeonato. E mesmo assim teve que se contentar com o vice-campeonato e jogando sem um centroavante, vamos dizer assim, porque desta vez chegou o centroavante para resolver o problema da falta de gols do Arsenal. E a gente vai falar muito disso também. Bora falar rapidamente sobre quem chegou, quem saiu, quem pode ser negociado, quanto o Arsenal gastou de grana neste momento de mercado da bola, nessa intertemporada que está na reta final. Bora lá, ó. Vamos aqui chegando com o nosso TP bonitão, hein? Canal com nome novo, TP diferentão. Bora lá. Quem chegou para o Arsenal nesta temporada? Olha só, Martin Zubimendi, da Real Sociedad, 70 milhões de euros. Vitor Gyökeres, 65,8 milhões de euros. Noni Madueke, 56 milhões de euros. Christian Mosquera, 15 milhões de euros, zagueiro do Valência, espanhol, mas de pais colombianos. O Christian Norgard, volante, meio-campista do Brentford, 11,6 milhões de euros. E o Kepa com 5,8 milhões de euros. O Kepa, aquele mesmo, a maior contratação de um goleiro na história do futebol. Ele que saiu do Bilbao para ir para o Chelsea, naufragou, foi emprestado, rodou o Real Madrid, foi parar lá no Bournemouth e foi muito bem no Bournemouth na temporada passada, inclusive, né? Teve esse momento importante e agora
o Arsenal contratando em definitivo ele junto ao Chelsea, onde ele tinha contrato ainda. Foram 224 milhões de euros em reforços. O Arsenal apenas lucrou com 8 milhões em vendas, não vendeu quase ninguém. Quem saiu desse time do Arsenal? Nuno Tavares, 5 milhões de euros, pouco jogou no Arsenal, foi para Lazio por 5 milhões de euros. Marquinhos, ponta direita, foi para o Cruzeiro por 3 milhões de euros. Tomiasso, fim de contrato, tchau, tá sem clube. Thomas Partey, tchau, fim de contrato, tá no Vila Real agora. O Kieran Tierney, também fim de contrato, acertou com o Celtic. E o Jorginho, também final de contrato, foi para o Flamengo. Quem pode sair desse time do Arsenal? A janela ainda vai rolar até o final desse mês. Tem 21 dias aí, 20 dias para as equipes contratarem jogadores. E quem pode deixar o Arsenal até o final desta janela? Esse vídeo está sendo gravado antes da janela fechar. Então vamos lá. Fábio Vieira, que voltou do Porto, está no Arsenal, tem contrato, interessa ao Stuttgart, da Alemanha. Zinchenko tem interesse do Fenerbahçe. O Jakub Kivior teve nome vinculado no Porto e na Juventus da Itália. O Gabriel Jesus, será que vai uma possível volta ao Brasil? Porque a chegada do Gyökeres faz com que o Gabriel Jesus busque o quê? O seu espaço, mas está recuperando de lesão no joelho. Não vai jogar os primeiros meses da temporada. Então o Gabriel Jesus vai ter que aí correr atrás do prejuízo, né? O Kivior, que é um jogador importantíssimo aí para o time do Arsenal na temporada passada e acabou perdendo espaço agora com a chegada. Mas assim, o Gabriel Jesus, pessoal, pode sair, né, cara? Não sei o que vai acontecer com ele, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com o Gabriel Jesus nesse momento de recuperação de lesão. Vamos ver aí o que a gente pode trazer de notícias, mas a princípio não tem nada não, tá se recuperando de lesão. Outro que pode sair também é o Leandro Trossard, teve um nome ligado ao Brentford e também ao Galatasaray da Turquia. Então vai ter muita coisa aí para rolar. O Arsenal deve fazer algumas vendas aí para dar uma nivelada aí no fundo de caixa, né? Fazer uma graninha aí, porque investiu bastante aí em reforços, né? Como vocês podem ver aí no TP. Eu tava falando do Kivior, né? E Gabriel Jesus e Kivior. O Kivior jogou bem na reta final da temporada passada, quando o Gabriel Magalhães se lesionou, né? Só que agora, com a chegada do Mosquera, ainda tem o Gabriel Magalhães recuperado, o Saliba jogando bem, né? Tem o Calafiore também nesse time, né? Tem o Ben White também que faz parte desse elenco. Então vai ser difícil aí pro Kivior buscar o seu espaço nesse time, a não ser que o Zinchenko saia e o Arteta queira manter aí o polonês no elenco, tá? Mas é isso, pessoal. Voltando a falar sobre Arsenal, é uma situação que a gente tem que falar aqui uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Por quê que eu tenho que ficar aqui falando tudo isso sobre o Arsenal? Porque o que acontece? O que o Arsenal precisa melhorar para a próxima temporada? E aqui eu enumerei algumas coisitas, na verdade, bastante coisa, para falar sobre esse Arsenal. E aí eu vou trazer para vocês tudo aqui. O que o Arsenal precisa melhorar? Time 3 seguidos nas últimas 3 temporadas, sem ter um artilheiro na linha de frente. Agora tem Gyökeres, que anotou 97 gols em 102 jogos e 2 anos no esporte. O Gyökeres não foi bem no Brighton, ele foi destaque no Coventry City, depois foi lá jogar no Porto e acabou dando certo. Agora, aos 27 anos, ele volta para a Inglaterra com a missão de aumentar o seu sarrafo
para conseguir jogar e manter os números. Não vai manter esses números, evidentemente, porque o campeonato português, em termos técnicos, ele é bem inferior ao campeonato inglês, mas ele vai ser cobrado para fazer gols. Pelo menos uns 20 gols aí na temporada ele tem que fazer para ajudar esse time do Arsenal, porque o Arsenal precisa mesmo de jogadores importantes lá na frente que concluam em gol e que resolva esse problema do Arsenal, que marcou 69 gols na temporada passada, foram apenas 5 a mais que o Tottenham, 17º colocado. É isso. 15 gols em lance de bola parada, com apenas 3 times marcando mais que o Arsenal na temporada. As chances em lance de bola parada representam 27,4% do total de gols esperados em toda a temporada, a sexta maior porcentagem da liga. Como o Arsenal virou dependente da bola parada, principalmente pelo Nicolas Jover, que é o auxiliar técnico do Arteta, que é o grande mestre das jogadas de bola parada. E o Arsenal usou isso como muleta em grande parte dela, né? Ainda mais quando esteve Odegaard lesionado, Saka lesionado, né? Foi aquela loucura. E vamos seguir aqui falando que o Arsenal também, senhores, precisa ser mais ofensivo e diminuir o número de empates que teve na temporada passada, porque foram 14 empates no campeonato. 14 empates no campeonato e o Everton foi o que mais empatou com 15 na temporada passada, né? E o Arsenal também venceu apenas 6 dos 18 jogos contra os 9 times que terminaram entre a 7ª e a 15ª colocação e não fizeram dobradinha em nenhum deles. Isso é muito importante falar, porque o que acontece? O Arsenal não pode, em nenhuma circunstância, o time que quer ser campeão, não pode acontecer isso aqui. Ganhar 6 de 18 jogos contra os 9 times que terminaram entre a 7ª e a 15ª colocação, né? E sem falar que desses empates aí que o Arsenal teve na temporada passada, 9 desses jogos o Arsenal saiu na frente e deixou o time empatar. É um grande problema que o Arsenal tem para disputa da nova temporada e precisa melhorar isso, né? Precisa ser mais criativo, precisa ter mais volume de jogo, precisa matar o jogo quando tem que matar. Não pode ser um time que cozinhe e se apoie em 1-0 e tem que diminuir o número de tropeços, sim, porque é muito importante. Isso a gente vem falando já faz algum tempo, principalmente na temporada passada. Você que acompanhou aqui com a gente a temporada passada aqui da Premier League. Então, vamos lá. Voltando a falar sobre o Arsenal, apenas o Liverpool teve um histórico melhor que eles em jogos entre os times que acabaram ficando entre os 6 primeiros colocados, e o Arsenal venceu todos os 10 jogos contra os últimos 5 colocados. Então o Arsenal foi bem aí no cenário, como eu digo, da parte de baixo da tabela. Foi bem. O que ainda precisa evoluir para a gente encerrar? Saka mais saudável, longe de lesões. Jogador importante para o Arsenal, né? Isso mostra por que o Madueke foi contratado. Para que o Madueke também seja uma espécie de coadjuvante para diminuir o número de fluxo de jogos do Saka, que é um jogador que sofreu com muitas lesões na temporada passada e deixou o Arsenal grande parte da temporada sem contar com o seu principal jogador. Deixou o Arsenal na mão por conta de uma lesão no tendão, no músculo, né? Que demorou muitos meses para se recuperar, né? Mas o Saka, nas últimas 3 temporadas como profissional, que são as primeiras da carreira dele, teve 25 participações em gols na Premier League em cada uma das 2 temporadas antes de conseguir essa aqui, 16 na temporada 24-25. Essa aqui recém-terminada, né? E o Arteta está absolutamente desesperado para ganhar um grande troféu. E eu sei disso porque todo mundo sabe, ele precisa disso para colocá-lo numa prateleira que ele ainda não pertence, tá? O Arteta ainda não está na prateleira dos principais técnicos da Premier League porque não ganhou nada ainda. Precisa ganhar. Precisa ganhar título importante, precisa ser um treinador que não só vive de ideias, vive de estilo de jogo, de reerguer um clube, mas que precisa ser campeão. O Arsenal precisa realmente disso para ontem, na verdade. E o último grande título do Arsenal, como eu disse, na Copa da Inglaterra. E olha esse time, pessoal.
que o Arsenal enfrentou o Chelsea e ganhou por 2-1 na final da FA Cup de 2020. Tinha Dibu Martinez no gol, a zaga era Holding, Davi Luiz e Tierney. Depois tinha o Bellerin como ala esquerda, o Maitland Myers como ala direita, Ceballos e Xhaka no meio, com o Nicolas Pepe sendo meia de ligação, com o Lacazette e o Aubameyang lá na frente. É um time que não existe. É um time que não existe mais. É um time que foi totalmente dissolvido com o tempo. E graças a esse treinador que você está vendo aí no TP, né? Você está vendo aqui no vídeo, graças a esse treinador que reestruturou o Arsenal. Ele é muito importante. Ele tem um papel fundamental para essa reerguida do Arsenal. Mas o que falta é título. E a gente sabe que tudo que a gente enumerou aqui de informação, tudo que está aqui enumerado, a gente sabe que o Arsenal precisa dar um passo a mais. E tem tudo agora para dar um passo a mais, porque tem o atacante dos sonhos, tem um volante para ajudar no meio de campo com o Rice, com o Odegaard, com o Merino, né? Renovou com o Nwaneri, tem também o Miles Lewis Skelly, que é um jogador importante. A sua defesa segue intacta, todo mundo disponível, né? Tem um bom goleiro, que é o Raya. Tem o Martinelli. Tem bons jogadores. Tem o Havertz, que não vai ser agora um falso 9, mas vai ser um jogador que pode atuar próximo do ataque, pode até atuar como meio-campista em algum momento, pode ajudar o Arsenal nessas circunstâncias. Então é um Arsenal muito mais estruturado e foi exatamente aonde estava a ferida do elenco. Precisava abrir o leque. O Arsenal agora tem opção no elenco, tem muito mais para trabalhar e muito mais para fazer o quê? Os matchups, né? Para fazer as mudanças táticas, para ter jogadores ali disponíveis para que o Arteta consiga executar o que ele pensa. Agora vai ter um banco mais repleto, mais recheado, com mais opções e um elenco titular muito, muito, muito bem. Né? É um time titular competentíssimo, que representa muito bem esse Arsenal. Não sei o quanto a camisa 14 do Henry vai pesar para o Gyökeres, com certeza deve pesar em algum momento. O centroavante vive de gols, a gente sabe disso, mas a pressão dele é para fazer gol. Né? E aí também não é culpa do treinador, porque foi atrás do jogador que era o mais hypado da janela. O atacante mais hypado, mais cobiçado da janela foi contratado pelo Arsenal. Então o Arsenal tem agora essa missão dura de desbancar Liverpool, de desbancar City, de desbancar Chelsea, ficar de olho nesse Manchester United, e aí que mora o perigo, porque as primeiras rodadas do Arsenal no campeonato é indigesta. As primeiras rodadas são indigestas. Tô até conjugando errado a porra do verbo, porque eu fico puto com o Arsenal. Precisa ganhar. Precisa ganhar, gente. Precisa ganhar título, e agora é o momento. Vamos lá. Manchester United, primeira rodada, no domingo. Transmissão aqui do canal, hein? Dia 17, agora no domingo, 12h30, você acompanha aqui com a gente. Primeira live da temporada. Depois o Arsenal encara o Leeds United em casa, dia 23. Depois pega o Liverpool em Enfield na terceira rodada, dia 31 de agosto. Depois vem data FIFA, o campeonato volta depois de 13 dias, com o Arsenal e Nottingham Forest. A gente vai falar do Nottingham Forest aqui também. Vamos falar também do outro jogo que o Arsenal também tem bastante indigesto nesse primeiro momento do campeonato. City. Joga com o Manchester City em casa no dia 21 de setembro. Depois, no dia 28 de setembro, pega o Newcastle. E olha, é difícil pra caramba esses 6 primeiros jogos do Arsenal na temporada, mas tem time pra ganhar. Então, vamos aguardar, pessoal. Esse é o Arsenal para a temporada. Para mim, favorito, mas precisa traduzir em campo com esses reforços que estão aí, porque tem muita capacidade de fazer sucesso. Se chegou na semifinal da temporada passada na Champions League, tem totais competências para conseguir chegar à final nesta próxima temporada. Nas Copas Nacionais, nem se fala. Tem elenco para nivelar, para descansar um ou outro, para chegar também brigando para as cabeças também nas Copas Nacionais. É isso que eu espero do Arsenal e eu quero que você também deixe aqui o seu like, a sua inscrição no canal e, claro, o seu comentário que é importante, tá bom? Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo conteúdo aqui no canal. Valeu!